Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, trazendo aqui a nossa tradicional, nem sempre infalível, mas tradicional análise da coletiva de Odair Hellmann. Um tipo de vídeo que acaba atraindo muitas visualizações, não entendo exatamente o porquê. Talvez porque vocês querem saber o que é que nós achamos das declarações do treinador do Santos, em especial depois de uma derrota. O treinador que normalmente dá suas desculpas, aqui a gente faz algumas críticas. Então vamos ver o que ele falou depois desta derrota contra o Cruzeiro em Minas Gerais. É derrota por 2-1. Falaremos então das declarações de Odair Hellmann, técnico do Santos, após derrota para o Cruzeiro. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe seu like, compartilhe, comente aí, ajude o canal, interaja com a gente, converse, diga o que você acha das declarações de Odair Hellmann. E sem mais delongas, vamos ver o que o treinador falou nessa entrevista. Então ele começou discutindo. Bom, a primeira pergunta foi sobre o que é que faltou, né, para o Santos conseguir essa vitória. Que ele sempre fala de evoluções, né? Então o que faltou dessa vez? E a palavra de hoje é detalhe. Então, para ele, o gol é um detalhe. Eu acho que era o Parreira que falou isso uma vez, que o gol era um detalhe. Lembra aquelas entrevistas do Diniz, né? Que se pegar o segundo tempo do jogo que perdeu de 4-2 e fez 2-1 no segundo tempo. No segundo tempo a gente venceu. O problema é tomar 3 no primeiro. Assim. Então hoje a muleta, né, a resposta mais comum do Oder Helman foi detalhe. Então ele respondeu que o detalhe fez a diferença contra nós e diz que tem feito a diferença, né, no jogo contra o Nivus também. E aí o que ele diz quando ele fala de detalhe? Ele está falando que o gol é um detalhe, claro que é essa coisa meio bizarra, mas não nesse sentido, né? É o sentido de que na cabeça dele o Santos joga melhor, mas acaba não fazendo gols e aí falha num detalhe, o detalhe então se torna a falha e acaba levando os gols que causam uma derrota. Então ele afirma que fez jogo melhor que o Nivus e o gol que sofreu é um detalhe. Precisamos melhorar. Hoje sofremos 2 gols, no caso no jogo contra o Cruzeiro, um de uma bola ofensiva nossa, uma bola parada, a gente está estabilizado, ele fala estabilizados por trás, não agredimos o homem da bola. Ele comenta, ele descreve mais ou menos como que atuou nos 2 gols, e é o primeiro trecho que eu já irei colocar aqui para vocês. Deixa eu só ver, vocês sabem como que era, né? Demora um pouquinho, mas já colocamos. Se a minha internet colaborar. Mas aí ele vai dar uma descrição assim, de como que ele viu a questão dos gols tomados, de como foram detalhes que determinaram esses gols tomados e, consequentemente, a derrota do Santos. Então vamos lá. Hoje sofremos 2 gols, um de uma bola ofensiva nossa, né? Uma bola parada, de um retorno, onde a gente está todo estabilizado por trás e não agredimos o homem da bola. O goleiro recebe a bola, faz uma bola longa, aberta aqui, rápida, mas nós estávamos estabilizados, tanto que nós tínhamos 5 jogadores dentro da área. Faltou fazer esse movimento de agredir para frente, né, e terminar esse movimento ofensivo. O primeiro gol também é uma bola de retorno aí sim de um escanteio, né, deles. Então nós buscamos o jogo, criamos, para mim, na minha visão, o primeiro tempo equilibrado. Eles fizeram o gol, nós tivemos uma chance clara de gol para fazer o gol e o Rafael fez uma grande defesa. Então vou mais uma vez para o detalhe, né? Porque o detalhe da diferença do jogo do primeiro tempo é o não ter feito gol. Então o detalhe é não ter feito gol. Então a gente volta nessa questão do que ele fala que é detalhe. Então ele fala que a defesa estava estabilizada. Eu estou supondo que estabilizada estava no lugar certo, não estava esbaforida, não estava pega na transição, que me preocupa um pouco. E ele falou isso do segundo gol, deu a entender. No caso do primeiro, então, ele também fala, enfim, detalhe. Para mim, os dois foram erros defensivos. E aí ele fala, né? O gol foi um detalhe, mesmo assim estávamos dentro da partida, concentrados, fazendo um bom jogo. Empatamos o jogo, logo em seguida sofremos o segundo gol, e aí, detalhe de gol. Temos que melhorar nesses aspectos, melhoramos
como comportamento de time, evoluímos, ele volta a bater na tecla da evolução. Agora temos que transformar esses bons jogos, boas situações em resultado. Isso, por favor, transforme em resultado. Ninguém sobrevive só de jogar bem, óbvio. A gente tem que conseguir jogar bem, porque a performance é importante, mas a gente jogou bem contra o Grêmio e perdeu, jogou bem contra o Newell's e perdeu, fez um jogo hoje, e aí ele fala, né, se não melhor, igual do Cruzeiro, dentro da casa deles. Foi um bom jogo, criando oportunidades, e aí ele termina dando uma declaração aqui interessante, falando sobre essa questão de não ter o resultado. Vou colocar aqui para nós vermos novamente outra fala de Odair Helma. Torcendo para ser um pouquinho mais rápido aqui a internet. Criamos oportunidades e recebemos 2 gols, que não foi um momento de construção do Cruzeiro, não foi um momento de troca de passes, de colocar o Santos para trás, muito pelo contrário. Nós é que tivemos essa imposição dentro do jogo, mas nós precisamos transformar isso, tudo isso, em resultado, e nós precisamos melhorar esses detalhes, corrigir esses detalhes para que o resultado venha. Então, e aí ele fala sobre como não foram momentos não foram jogadas trabalhadas no Cruzeiro. Acho esse tipo de declaração meio assim, né? Porque, independente disso, acho que se o Santos tivesse marcado gols assim, ninguém ia chegar e criticar o Santos porque não foram jogadas bem trabalhadas. Foram jogadas que o time adversário, no caso o Cruzeiro, aproveitou as falhas que a defesa deu, no caso o Santos. Então ele fala sobre isso dessa maneira assim que dá a entender que o Santos foi muito superior ao Cruzeiro e aí o Cruzeiro achou 2 gols, né? Tem que passar essa impressão. E isso para mim é um erro de leitura. Eu acho que o Cruzeiro se aproveitou das falhas que a defesa do Santos teve, as fragilidades que a defesa do Santos mostrou e venceu o jogo marcando 2 gols de uma forma justa, porque foi mais eficiente, soube aproveitar as oportunidades que a defesa adversária, no caso nós, demos. A outra pergunta é de uma jornalista que falou assim que muitos jogadores do Cruzeiro deram a declaração depois que o Cruzeiro soube sofrer. E aí ela pergunta assim, então os jogadores do Santos não souberam sofrer? E aí é interessante porque ele meio que se escora nessa pergunta para assumir a posição de que eles falaram que souberam sofrer, quer dizer, eles têm noção de que eles sofreram e de que o Santos jogou melhor, ele meio que assume isso. Então, aí ele fala assim, não, por quê, né? A moça pergunta assim, por que que o Santos não conseguiu a vitória? Assim, por que que o Santos não soube sofrer? Aí ele falou, não, porque nós não precisamos sofrer. O Cruzeiro que teve que marcar muito mais que a gente, teve que se defender muito mais que a gente. Não sou eu que estou dizendo, aí ele se apodera disso. Né? Não sou eu que estou dizendo. Você que me traz o sentimento dos jogadores, porque nós estávamos a todo momento dentro da partida. No controle técnico de organização, ele está falando da opinião dele sobre o jogo, de novo, só visualizar os gols sofridos, o gol que a gente fez trabalhado de movimento por dentro, de uma boa tabela, e aí o gol do Cruzeiro, aparentemente, na cabeça dele não foi. Aí o gol que o Mendonça tem para chama de Mendonça, acho engraçado. O gol que o Mendonça tem para fazer, também de uma bola de espaço, bem trabalhada a movimentação, eu estou supondo que é o cruzamento de trivela do Marcos Leonardo. E aí ele fala assim, mas a gente tem que dar outro passo, né? Demos um passo de comportamento, organização, melhora. Todas as equipes têm situações a corrigir. A gente precisa transformar essa melhora em resultado. Então, de novo, ele batendo, né, na questão de que o Santos evoluiu, mas tem que transformar em resultado. A evolução eu até acho que teve, mas sim, concordo, o Santos precisa urgentemente transformar esse resultado, principalmente fora de casa. Ele fala, dei 3 exemplos de jogos em que fomos muito bem, em situações com adversários de qualidade, jogos difíceis, e fomos nos dois, né, Grêmio e Newell's melhores, e hoje, contra o Cruzeiro, se não melhor, jogo equilibrado. Tem que ser transformado em resultado, porque isso vai gerar mais confiança, e no Campeonato Brasileiro você precisa não só de vitórias em casa, mas de pontuações fora de casa, e aí ele termina a resposta falando isto aqui, deixa eu ver se eu coloco aqui. É transformar agora, dar esse próximo passo, né? Conseguimos gerar esse comportamento de equipe de melhor, agora a gente precisa gerar diminuir os erros e os detalhes contra nós e transformar e buscar esses detalhes finais a favor, para que daí o resultado com certeza virá. Então, ele falou basicamente o óbvio, o Santos precisa melhorar estes detalhes, evoluir nessa questão, e aí com certeza o resultado virá, eu estou esperando esse resultado aí com certeza vir, mas tenho cá minhas dúvidas, vamos ver se nos próximos jogos o clube faz, já que
O Odair vem falando dessa melhora faz muito tempo e não tem melhorado. Pergunta em seguida de um jornalista de Minas, e aí ele pergunta sobre o Cruzeiro. Acho que, enfim, é o jeito deles de tentar conseguir, né, afirmações, até para dar conteúdo para as pautas deles. Eu entendo a pergunta, eu acho que para nós é pouco relevante, e ele aproveitou essa oportunidade para continuar falando as coisas que ele vem falando, de que precisa de resultado, porque gera confiança. Então, ele fala que o Cruzeiro está dando um passo, né? Está no trabalho de reconstrução. Ele falou que participou de uma situação dessa, acho que imagino que no Inter. E o próximo ano é um ano de grandes dificuldades, né? Tipo, quando, no caso, ele quis dizer que o Cruzeiro vende anos difíceis na Série B, e aí o ano seguinte, quando você sai dessa situação, também continua sendo um ano difícil, porque tem questão de pressão, de conseguir votar, enfim. Aí ele fala que o time tem um time competitivo, organizado e está conseguindo os resultados. E aí ele bate de novo, assim. E ele fala realmente isso. Talvez eles nem joguem melhor o Cruzeiro, mas está conseguindo resultados e isso é importante. E aí ele volta nessa questão. Como eu disse na resposta anterior, jogar bem é um processo, é um comportamento que a gente busca, que acreditamos nesse comportamento, que você vai estar mais próximo da vitória. Ótimo que ele acredite nisso, porque de fato acho que jogando melhor você está mais próximo da vitória. Mas aí ele reitera. Mas o futebol precisa de resultado, porque o resultado gera confiança. E o Cruzeiro, por exemplo, vence o Bragantino por 3-0 fora de casa, gera confiança. Foi o que aconteceu na rodada anterior. Tiveram muitas dificuldades no jogo, né? Os depoimentos, ele fala colaboram, eu imagino que ele quer dizer corroboram, né? No caso, depoimentos dos jogadores do Cruzeiro. De novo, aquela questão de eles falarem que souberam sofrer, acho que ele quis dizer corroboram, mas ele falou colaboram com isso. Mas venceram a partida. Então, tiveram muitas dificuldades no jogo, os jogadores colaboram com isso, venceram a partida, o detalhe foi a favor deles, de novo a questão do detalhe, tem sido assim, para o time que volta na situação que voltou, o Cruzeiro, a vitória é muito importante, mas a minha preocupação, meu foco é total aqui, no Santos, ainda bem, para que a gente consiga transformar tudo que eu falei em resultado positivo. Então ele volta na questão de voltar a buscar essa evolução e esses resultados. Aí acho que a pergunta até do Felipe Camargo, do Diário do Peixe, se eu não me engano, e aí ele faz uma pergunta que aí é o pulo do gato, né? Que isso é interessante. Então, tá, precisa de dar esse passo, né, de transformar resultados, e aí ele pergunta, na prática, como que o técnico consegue dar esse passo? É claro, ele fala assim, não, o treinador não entra em campo, o treinador não empurra a bola pro gol, são os jogadores, mas o que o treinador então tem que fazer, né? Para dar esse passo, assim, algo na questão de confiança, é o emocional, é o técnico, de que maneira você acredita que dá para fazer isso? E ele fala de acreditar no trabalho, ele fala que conseguiu ter melhoras, e essas correções, essas buscas vão continuar fazendo, e aí ele fala do Ângelo. E eu vou tirar um pedacinho aqui para mostrar para vocês o que ele falou sobre o Ângelo. O Ângelo conseguiu entrar no jogo hoje, conseguiu fazer o gol, conseguiu fazer um movimento que não era um movimento natural dele de fazer movimento por dentro, porque é um jogador que jogava lá aberto, pela ponta, ficava esperando a bola para fazer o drible. Então, esses comportamentos você vai gerando no dia a dia, no treinamento, nas conversas, né? A mudança de comportamento, de movimentos, e dando confiança, trabalhando essa parte final também. Então ele fala sobre como o Ângelo evoluiu nessas movimentações, fez movimentações que ele não estava fazendo antes, um dele. De fato, é uma movimentação que a gente não tinha visto muito do Ângelo. Vou até dar essa aqui para ele. Eu acho que o Ângelo, de fato, fez um facão que ele não vinha fazendo. Tomara que se torne mais comum. Infelizmente, Marcos Leonardo não estará nos próximos jogos. E aí ele fala do Mendonça, que pegou bem na bola. Mendonça. Fico lembrando sempre da grande família quando ele fala Mendonça. Pegou muito bem na bola, um chute forte, firme, aquele da defesa do Rafael. Foi mais central, oportunizou o goleiro a fazer uma grande defesa. E aí, de novo, ele bate na questão do detalhe. Né? E aí ele vai falar de novo disso e eu vou colocar aqui de novo. Ele falando muito de detalhes. Hoje é o dia de ouvir o Odair Helman falar de detalhes. Então é o detalhe, é aquela situação que a bola está desviando e vindo, caindo no pé do adversário e o adversário está botando para dentro. A gente tem que continuar trabalhando, continuar confiando, acreditando nesse processo de melhora que vai gerar o resultado, vai gerar. Vários jogadores individualmente já melhoraram a performance técnica e isso é uma busca de evolução todos os dias. Oportunidade de treinar,
para que a gente termine melhor a jogada. Eu acho que a gente hoje conseguiu já trocar mais passes, já fazer um jogo não só de transição, mas também um jogo de troca de passes. E são essas situações que a gente precisa evoluir. E detalhe, futebol é detalhe. De novo, futebol é detalhe. E aí ele chama de detalhe isso da bola, por exemplo, desviar no jogador e sobrar para o Wesley. Eu tô supondo que ele falou do segundo gol, só que daí é difícil, assim, né? Eu não acho que seja um detalhe. Tem um negócio que o Giovanni Martinelli do Diário do Peixe falava sempre, que eu não sei quem, inclusive, comentava, que eu lembro dele falando que a bola não entra por acaso. Tem todo um processo de construção. Ele fala num sentido mais amplo, né? Então você tem toda uma questão de planejamento, de administração, de tudo. Acho que sim. E a questão é que ele parece que ele está colocando muito ao azar, né? Tá atribuindo muito ao azar essa questão de tipo, puxa vida, na nossa área, a bola bate no nosso pé, sobra para o jogador deles. Não é detalhe, assim, o gol não é um detalhe nesse sentido, ele é construído. O fato do jogador da bola sobrar no pé do jogador do Cruzeiro não é uma coincidência exatamente, não é o acaso, assim, é toda uma questão da defesa não conseguir cortar o cruzamento antes, de não se comunicar com o goleiro. Inclusive, é interessante porque o primeiro gol, o João Paulo sai de um jeito estranho, que ele talvez se conseguisse ter espalmado a bola como ele fez no segundo gol, o gol não sairia, porque o Wesley não estaria no lugar certo como estava. E no segundo gol, se ele deixa a bola passar como deixou no primeiro, acho que a bola também não entraria, porque o Wesley não estava lá. Então, é, não é uma coincidência o Wesley estar no lugar certo na hora certa para marcar os gols no Santos. O Wesley simplesmente estava no lugar onde não tinha ninguém marcando, nas duas vezes. E aí o Santos, a defesa defensiva do Santos, deixou com que a bola chegasse no lugar onde não tinha ninguém marcando e acabou entrando. Tivesse alguém marcando, possivelmente conseguiria tirar a bola. Não é um detalhe, mas ele dá a entender que é um mero acaso, é uma questão de azar. E aí ele fala, né, o detalhe é a bola, o detalhe, né, ele fala normalmente o detalhe, tipo a bola parada, acho que é do primeiro gol, nós desviamos a bola para a mão do goleiro, uma jogada que foi parada por impedimento, o goleiro fez a reposição rápida, 5 jogadores por trás posicionados, aí o cara leva a bola, cruza, desvia, sobra no pé, né, que é o segundo gol de novo. E aí, se ninguém botasse o pé alguma coisa, não saiu o gol. Né? Acho que no caso o segundo gol, que é, ou se o João Paulo não desvia a bola, não sairia o gol. E aí parece, na visão dele, parece que é uma coincidência, assim, é um acaso. Aí ele fala, essa é a diferença que o futebol proporciona em determinados momentos, que é o que está acontecendo com a gente. Precisamos continuar se reafirmando no que melhoramos e continuar melhorando, treinando para que a gente consiga trazer esse detalhe a favor nosso, melhorar nessa arte de finalização. De novo, o Santos precisa melhorar sim, mas não é melhorar nessa arte de finalização, ou nesse trazer esse detalhe a favor. Eu acho que é mais coisa do que isso, né? Você tem que melhorar muito, sim, mas que não acredite que esses detalhes são por acaso. E aí ele fala, por exemplo, você vai na Argentina, cria 4 chances claras de gol, uma tem que fazer. E aí é uma crítica direta às finalizações do Santos, e isso sim, o Santos precisa melhorar. Então, ele fala, é continuar acreditando nesse processo, nessa melhora, não só individuais, mas do time, para que a gente transforme essa melhora em resultado. E aí a última pergunta foi de um outro jornalista mineiro, falando que o prognóstico antes do Campeonato Brasileiro, tanto o Santos quanto o Cruzeiro brigariam no máximo por uma vaga na Sul-Americana. E aí ele fala assim, pelo que foi produzido até aqui, jogando frente a frente com o Cruzeiro, que naquele momento era o líder do campeonato, vinha de 3 vitórias seguidas. Ele fala assim, você acha que dá para almejar coisas melhores para as equipes? Acho uma pergunta interessante, porque fala do Cruzeiro sem ser exclusivamente do Cruzeiro, como foi a pergunta anterior, a outra, né? E aí ele coloca de um jeito, eu achei simpático, assim, achei interessante. Tipo, o Santos fez frente ao Cruzeiro, acho que no sentido de fazer um jogo equilibrado. E o Cruzeiro vem de 3 vitórias. Acha que nesse sentido existe uma possibilidade de alcançar coisas maiores? E aí ele fala, não, nós temos que almejar sempre coisas maiores. Nós somos gigantes, estou no Santos, sou treinador do Santos, sempre tenho que almejar o melhor. Aquele papo de sempre, né? Não há limite para o melhor, mas a gente tem que dar passo a passo. E ele fala: nossa Copa do Mundo é o próximo jogo. Importante isso. Porque o Santos precisa vencer o Bahia na quarta-feira, por exemplo. Para que a gente consiga transformar essa situação de melhora, de comportamento mais forte, de um time que
Que hoje nós temos o comportamento de um time que está conseguindo enfrentar todos os adversários com igualdade, pelo menos, assim, mas temos que transformar em resultado. De fato, assim, desde o jogo do Ituano, na última rodada do Paulista, o Santos não tomou nenhum vareio, né? Você tá vendo o jogo do Palmeiras aí, eu acho até meio perigoso falar sobre isso, mas tá faltando resultado. De novo, não é que o time não melhorou, até acho que melhorou, mas falta falta melhorar no que importa, né? Que é vencer os jogos. E aí ele fala, porque o resultado gera esse upgrade, de novo, a questão do resultado, gera essa confiança melhor no externo, no interno, na individualidade, tem todos os aspectos do time. E aí ele fala, se você pegar os jogos do Campeonato Brasileiro, performance teve. Né? Perdemos para o Grêmio, perdemos para o Cruzeiro, fizemos jogo de enfrentamento contra o Atlético Mineiro, firme de igual para igual, um Atlético Mineiro que já está montado, que tem opções, tem todas as situações, fizemos um ponto. Ele comemora um pouco o jogo contra o Atlético Mineiro, não sei se vale, o Atlético Mineiro perdeu de novo esse fim de semana, quer dizer, não sei se acabou o jogo ainda, mas estava perdendo até a última vez que eu vi. E aí ele acha que o que nós apresentamos nesses 4 jogos no Brasileiro merecemos uma pontuação maior, e aí ele termina falando sobre isso, e vai ser, vou colocar aqui o finalzinho da entrevista para nós todos ouvirmos e comentarmos. Essa questão, eu não então, é difícil falar essa questão de merecimento, se o time não põe a bola na rede. E aí a gente sempre vai estar nessa coisa do tipo, o gol é só um detalhe e não é só um detalhe, porque é o que faz a diferença entre você ganhar pontos ou não. E aí ele vai falar sobre isso para terminar a resposta. Eu acho que o que nós apresentamos nesses 4 jogos no Brasileiro, nós merecíamos pontuação maior. Mas o futebol é bola dentro do gol. E ganhar do adversário, não só merecer, mas também merecer e botar a bola para dentro. Porque daí você vai ter a pontuação. Nós estamos no caminho, não só no caminho, como eu disse, nós nos fortalecemos mais como equipe, estamos mais fortes, mais consolidados, nossos comportamentos estão melhores, mas nós precisamos transformar isso em resultado. Acreditar, trabalhar, melhorar, corrigir os detalhes que aquele golzinho que a gente está sofrendo, e quando chegar e criar essas oportunidades que a gente está criando, fazer o gol. Isso vai gerar um resultado bem diferente do que está acontecendo agora, e a perspectiva, transformando isso, é sempre boa. Vamos ver se o Santos consegue, então, fazer essa transformação. Ele, de novo, fala que o time melhorou, que teve evolução, que tem que transformar em resultado. E, de novo, ele fala, importante, ele fala só que o que encontra é a bola na rede mesmo. E aí termina, assim, a entrevista coletiva de Odair Hellmann. Eu não sei, me preocupo, né? Eu tô naquele momento assim, que eu fica martelando na minha cabeça, assim, tem melhora, tem evolução, e eu consigo enxergar que o Santos é um time um pouco mais entrosado, talvez, um pouco mais sustentado, eu acho. Mas eu lembro do Giovanni Martinelli falando assim, quanto antes o Santos se livrar, ou se livrar é um termo forte, né? Mas quanto antes o Santos trocar de treinador, melhor, mais tempo o Santos ganha. E eu fico sempre pensando, será que o Oder Helman vai conseguir dar esse salto? Eu acho que muitas coisas indicam que não, mas ele está nesse momento em que o futebol não demonstra resultado, mas não é ruim o bastante para que ele seja altamente criticado. É criticado sim, mas não de maneira muito assintosa. Então ficamos aí nesse meio termo perigosíssimo que é você ir mantendo o treinador e, bom, vamos ver se a diretoria vai conseguir manter com qual que é a palavra que eu sempre uso, com convicção a permanência do Odair Helma. Se eles acreditam que o Odair Helma tem que continuar, e isso vai ser o bastante para o Santos não passar sufoco no Brasileiro, que sustentem isso. Não pode o Santos, sei lá, perde do Bahia vai jogar em casa, né? Perde do Bahia em casa na Copa do Brasil, depois vai perder do Vasco fora, perde do Palmeiras em casa, e aí, tipo, tem que mandar embora. Não, se existe essa possibilidade, então já tem que trocar agora. O Santos não pode ficar à mercê de resultados. E, se for manter, que mantenha com uma perspectiva muito clara de evolução. Então, vai ser mantido, o Falcão tem que chegar, o Coelho tem que chegar, enfim, vai ser mantido, mas para isso eu preciso de resultados. Então, vamos lá, o que precisa fazer para melhorar esses resultados? Aqui está faltando resultado. Até entendo que melhorou a atuação do time, mas eu preciso de bola na rede, é isso que vai manter o nosso cargo aqui. Então, vamos fazer isso. O Santos precisa se conscientizar de que é urgente que, seja lá qual for a atitude a ser tomada, que tome da maneira mais convicta
e de preferência que acerte, né? Que não fique seguindo aí pressões da torcida ou coisa que o valha, porque a gente sabe que é fórmula para rebaixamento. Não saber o que está fazendo, começa a perder muito ponto, e aí troca de treinador e não dá certo, troca de treinador de novo. Então, Santos seja muito convicto e seja muito assertivo, né? A palavra da moda também. Então, essa foi a entrevista do Odair Hellmann. Lembrando que o Santos volta a campo na quarta-feira, às 19 horas. E aí teremos mais entrevista coletiva com o Odair Hellmann. Esperamos que daquelas bem longas, de 30 minutos, com um monte de jogador falando, porque o Santos venceu e muito bem o Bahia. Esperamos que seja assim. Muito obrigado a todos que assistiram ao nosso vídeo, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal, muito obrigado a todos e a cada um de vocês, nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilhe e comente o que achou da entrevista coletiva de Odair Helman, se ele tem que continuar no cargo e se você enxerga essa evolução que ele disse que teve. E no mais, pra cima deles, abraço!